o quanto a gente está acostumado. Okay, students, Diana is here. We are start your class now. Ok, nós vamos começar a nossa aula e a gente vai iniciar ela do ponto em que a gente ficou de finalizar a aula da semana passada. In the last class, we talked about dreams. Né? Nós falamos sobre sonhos, falamos como apresentar, como falar sobre sonhos, né? Sobre metas, sobre goals, né? Sobre objetivos em inglês, sobre os nossos, né? Nossos sonhos, nossas metas e os nossos objetivos em inglês. E aí nós vimos que, continuando, né, dentro do que a gente estava estudando sobre a apresentação, nós vimos que muitas vezes falar os nossos sonhos, nossos objetivos, é também uma forma da gente gerar, né, um engajamento do nosso público, da pessoa que está nos ouvindo. É uma forma de gerar, de conexão, né, de gerar uma forma de conexão com quem a gente está falando, com quem a gente está se apresentando. E uma coisa que é importante é que, apesar de os sonhos, né, dos dreams, dos goals, dos plans, serem ações que acontecerão no futuro, eu utilizo do presente para falar sobre eles, né? Falo, someday I plan to visit England. Um dia eu planejo visitar a Inglaterra. Someday I dream to know the 26 states of Brazil. Algum dia eu sonho conhecer os 26 estados do Brasil. Então, assim vai. Apesar de eu estar falando de uma ação do futuro, ela acontece no momento presente, porque a minha meta, o meu objetivo, o meu sonho é now, né? É agora, é o momento. Então, eu uso isso sempre no presente. E aí, na nossa aula, na nossa segunda aula, a gente falou um pouquinho sobre o presente, porque é o primeiro tempo verbal que a gente aprende, né? Que é o presente que eu falo no momento em que está acontecendo. A apresentação inteira é no presente, né? I'm Adria, I'm from Palestina, I'm from Goiás, I live in Barra do Garça, I study language in my doctorate. I am sociable, talkative, and a little impatient. Então, eu sempre uso o presente. Eu sou, eu estou, eu. Então, eu estou usando sempre o presente na minha apresentação. Eu estudo, eu sonho. Então, a gente vai sempre utilizar o presente nesse primeiro momento que eu estou me apresentando, que eu estou falando sobre mim, certinho? E aí, vocês se lembram de como que a gente faz para utilizar o presente, para construir o presente em inglês? Alguém aí se lembra? Como que nós fazemos para construir o presente? Alguém? Podem falar, e pode ser em português, tá? Porque é um momento de explicação tranquilamente. Student, Utiliza o verbo to be? Isso, eu posso utilizar o verbo to be, né? Para falar do presente. Deixa eu só ampliar aqui. Além disso, além do verbo to be, se eu usar outros verbos, lembra o verbo to be, né? Qual que é o verbo to be? Esse aqui é o verbo to be, né? To be. Eu vou compartilhar um Canva branco, que aí que eu consigo ir escrevendo nele, porque
o bonito do Google agora não tem mais o quadro, infelizmente. Então, eu vou compartilhar um Canva aqui branco para a gente comentar. Para a gente fazer uma escrita aqui, a gente vai escrevendo o que nós fomos comentando na aula, certo? Então, deixa eu comparar essa e vou compartilhar aqui com vocês. Essa página em branco aqui. Antes a gente tinha o quadro, era muito legal, mas é isso. O Jamboard, não tem mais o Jamboard. Então, bora lá. Se eu pensar, né? A gente estava falando aqui. Vou colocar aqui o verbo to be, certinho? Então, o que é o verbo to be? O verbo to be é o verbo ser e estar, em português. Vai depender do contexto, eu vou poder dizer que é ser ou estar. Então, se eu quero fazer o verbo to be, deixa eu abrir aqui, que fica mais fácil. Pronto. Se eu quero fazer o verbo to be no presente, quero falar de algo que está acontecendo agora, nesse momento, eu vou usar I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Lembrando que esses aqui, ó, eu vou colocar eles em negrito. I, you, he, she. Ah, faltou um aqui, né? It, it, we, you e they. Eles são os pronomes. O que é o pronome? O pronome, ó, o nome já diz, ó, pronome. Ele está aqui para exercitar a função do nome. Então, ao invés de eu falar a Adria é de Goiás, eu coloco I am from Goiás. Eu sou de Goiás. Em vez de falar Jefferson, né? Jefferson is a student, eu posso usar he is a student. Em vez de falar, deixa eu ver outro exemplo aqui, Franciele is a student, eu uso she is a student. Então, eu substituo o nome por um pronome. Ele vai exercer a mesma função do nome, do sujeito, né? Então, esse I, you, he, she, it, we, you, they são os pronomes. É o mesmo que? Vamos lá. O que seria o I? Podem falar. Aí eu gostaria que vocês falassem, pessoal. Quem puder falar? Eu, beleza. You. Você. Yes, very good. He. Ele. Ele. Great. She. Ela, Excellent. It. isto, ou isso. Seria nesse caso aqui, como sujeito, a gente pode ser o ele ou ela, né? Aquilo, para quando eu não tenho uma determinação de gênero.
Então, muito legal essa questão do isto, né? Então, assim, o que é isto? Então, eu não vou falar em português, por ser um gloss, em português a gente usaria o ele. Ele tem brilho, ele tem brilho, ele é rosa. Mas, em inglês, eu não defino esse gênero. O he e o she é somente para definição de gênero mesmo, sabe? De, quando eu atribuo a questão do sexo feminino e masculino, gênero feminino, masculino, não tem, né? São objeto. Então eu vou falar o quê? It is pink. It's have shine. Ele tem brilho, ele brilha, né? Então, it have bright, ele tem brilho. Por quê? Porque eu não falo ele. No, em português a gente fala, né? Tranquilamente. Eu falo assim, ele. ah, deixa eu ver alguma coisa aqui no, que seja de gênero, que a gente. A máscara, eu tenho uma máscara de olhos aqui em cima, né? Aqui em português a gente chama de ela, né, a máscara. Por quê? Porque em português nós temos desinência de número, gênero, que é feminino e masculino, e grau, para coisas, para objetos. E em inglês a gente não tem. Então, o it é quando eu não tenho a determinação. Então, eu vou usar o quê? It is pink, it is black. Então, é rosa, é preto. E o que, que seria o we? Com nós? Nós, muito bom. You, Vocês? Vocês. vocês, né? É o mesmo? Sim, professora. A professora diz, é o mesmo. Como que eu vou saber? Através do contexto, tá? No contexto da frase vai me dizer se eu estou falando de você ou de vocês, pela frase. Então, se eu estou conversando com um aluno só, eu vou falar you. Mas se you are a student, você é um aluno. Se eu estou falando com todos vocês na sala, you are students, vocês são alunos. Então, é o contexto que vai me dar essa direção, se é singular ou se é plural, mas ele é o mesmo. E o último, o they. Eles, elas? Eles, elas. É interessante, viu? Que no singular eu tenho he and she. Ele e ela. No plural, eu só tenho they. No plural, é sempre eles ou elas, e até pro contexto, assim, se eu estiver falando de vários objetos, né? Então, eu tenho o they, que é eles ou elas, tanto faz, tá? Então, em inglês, eu tenho essa separação do ele ou ela no singular, mas no plural eu uso they, tanto faz, tá? E aí, de novo, é o contexto que vai. E o it para objetos, seres inanimados, aquilo que eu não consigo atribuir o gênero, que é diferente do português, né? Que até mesmo os objetos, essas coisas têm o gênero. Dito isso, pessoal, reparem que até aqui nós só falamos de. Deixa eu fechar aqui. Até aqui, nós só falamos do verbo to be. O verbo to be, eu faço ele assim. Mas e se eu quiser utilizar outro verbo? Como que eu faço? Porque nós estudamos lá na nossa aula, número 2, que o verbo to be, ele é irregular. O verbo to be, ele é irregular. Mas e se eu tiver outro verbo? Por exemplo, a gente está estudando sobre objetivos. Se eu tiver o verbo to play,
Como será que eu faço? I play? Como? I play? I plan. Todo mundo concorda? Deixa eu olhar aqui as reações. Vocês concordam com a colega? Eu nem sei quem foi que falou. Ela tá certa, é I plan. Para eu fazer o presente, gente, de outros verbos que não sejam o verbo regular, como o verbo to be, na verdade, dentro do contexto do presente, a gente só tem o verbo to be e o verbo to have, que é irregular. Todos os outros, eu vou tirar a partícula to, que é que dá a ideia de infinitivo. Então, em vez de Opa, deixa eu trocar aqui. Em vez de pensar que cada uma das minhas pessoas, né, do discurso vai ter uma forma de eu escrever, eu só me lembro que no presente eu retiro a partícula to para fazer a conjugação do verbo em inglês. Então vai ser I play you play we plane, you plane e they plane. Repararam? Tranquilo? So far, so good? That's right? Mas vocês não acharam nada estranho, não? Eu fiz todas as pessoas? E aí? Não, né? Ficou faltando um aqui. Não, Ó. Ficou faltando, ficou na faltando. verdade, ficou faltando, na verdade, uma não. Ficou faltando três, né? O he, o she e o it. Por quê? Reparem aqui, ó. I want to study in Canada or Ireland. She wants to study in Australia or England. I plan to start our business. Oh, sorry. We plan to start our business. He plans to start her business. O que vocês notaram aqui de diferente? A adição da letra S no final. Isso, a adição do S no final. Essa daqui é o grande diferencial do present ou do simple present. O simple present, para eu construir, para eu falar, né, para eu me apresentar ou para eu falar de alguma coisa que está acontecendo no presente, no momento da fala, eu tenho simplesmente que retirar a partícula to e seguir o verbo normalmente, exceto quando eu estiver falando da terceira pessoa. He, she e it no singular. A terceira pessoa no singular, eu faço o acréscimo do Szinho no final para mostrar a conjugação. Então, eu vou ter aqui, voltando. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Então, eu tenho todas as pessoas, né? Exceto a terceira pessoa do singular, exceto he, she, it. Vou até colocar outra cor aqui, ó, para vocês verem. Todas as pessoas do singular, eu utilizarei somente o verbo sem o to. Quando eu estiver falando de terceira pessoa, he, she e it,
E também vale para os nomes, tá? Eu vou usar o S no final do verbo. Como assim, professora, vale para os nomes? Se eu falar assim, he plans study Spanish. Ok. Mas se eu falar André plans study Spanish, também tá certo. Se eu digo she plans study French, ou se eu digo Janaína plans study French. Então, tanto faz se eu utilizo o nome ou se eu utilizo o pronome, desde que esteja na terceira pessoa do singular, eu vou colocar um S no final, certinho? Vamos ver mais outros exemplos? Eu vou interromper aqui e vou compartilhar o material que vocês têm, tá? Esse material aqui é da terceira aula. Tá lá no material de vocês. Vou abrir aqui. Certinho. Então, reparem aqui, aquilo que a gente viu lá na primeira aula. Se eu quiser construir os verbos no simple present, o que eu faço? Eu retiro a partícula to e sigo normalmente, ó. A forma básica do simple present é a mesma no infinitivo, sem o to. To love. I love doggy. Então, eu tiro o to. Mas e se eu quisesse falar aqui de he, she, it? Aí, eu preciso estar atento. Olha só. Quando você está falando em terceira pessoa do singular, presto atenção porque existe o acréscimo do S no final do verbo. Olha aqui, ó. Existem exceções? Sim, existem exceções. Tinha que ter, né? Então, no geral, eu acrescento S, tá? No geral. Quais são, professora, as exceções? As exceções são os verbos que terminarem em X, S, SS, SH, CH e O. Por quê? Esses verbos eu vou acrescentar também um ES no final. Por exemplo, vamos pensar aqui. O verbo to watch, que é assistir. Eu assisto. Então, eu vou escrever como? I watch. Se for ela, she watches. Então, eu tenho um ES no final. Outro exemplo, o verbo to kiss, né? Beijo. I kiss, she kisses. Outro exemplo, o verbo to... Deixa eu pensar um aqui com O. Yeah, thank you. Muito obrigada, Jefferson. Verbo to go. I go, eu vou. He goes, ele vai. Então, toda vez que eu tiver um verbo terminado ou com X, ou com S, ou com SS, ou com SH, ou com CH, ou com O, aí na terceira pessoa, em vez de acrescentar só o S, eu vou acrescentar o ES, tá? Conforme a gente está vendo aqui. Outra exceção é os verbos terminados em Y, tá? Quando os verbos terminados em Y, eu tenho duas possibilidades. O verbo que termina em Y e antes dele tem uma vogal, por exemplo, o verbo to play,
eu vou só acrescentar S no final. Olha só o exemplo que nós temos aí. You play video game. She plays guitar. Então, ó, play é o finalzinho dele. A, Y. Então, é vogal e a letra Y. Só S no final, tá? Outro exemplo, o verbo to pay, né? Que é o verbo pagar. I pay my car. Eu digitei aí no chat. I pay my car. Eu paguei meu carro. Se eu for falar do Jefferson, por exemplo, que está aí na. E aí eu quero falar que ele pagou o carro. Jefferson pays. Faltou o dele. Jefferson pays car. Então, o Jefferson pagou o carro. Ou paga o carro. Então, eu vou usar sempre na terceira pessoa, não importa se eu vou usar o he ou o nome, se eu vou usar o she ou o nome, eu vou usar o acréscimo do S quando terminar em vogal e Y, tá bom? Entenderam aqui? So far, so good? Yeah. Great, very good. E quando a gente estiver falando de verbos com Y no final, mas antes vier uma consoantes, então aqui eu vou acrescentar ES no final e vou trocar o Y por I. Como assim, professora? Vamos olhar aqui o exemplo, que é o verbo to study, né? O verbo study, eu termino ele com DY, então, consoante e Y. Como que eu conjugo o verbo to study nas outras pessoas que não são as pessoas da terceira pessoa do singular, né? Eu uso ele normalmente, só tiro a partícula to. I study, you study, we study English, they study English. Mas se eu quiser falar que ele estuda inglês, aí eu preciso acrescentar o ES e trocar o Y por I. Então, em vez de ser study, vai ficar he studies, tá? Então, eu troco o Y por I e acrescento ES no final. Toda vez que o verbo for finalizado com Y e antes, né, vier uma consoante, então eu faço essa troca. Yes, André, exatamente, né? He studies. Então, professora, quanta coisa. O que eu preciso guardar? Você só precisa guardar exatamente essas únicas exceções aqui, tá? No geral, verbo na terceira pessoa, eu acrescento S, tá? Terceira pessoa do singular, acrescento S. Quais vão ser as exceções? Essas que eu estou apresentando para vocês. Verbos terminados em X, S, SS, CH e O, eles vão ser acrescidos de ES. Agora, os verbos terminados em Y. Quando eu tiver um verbo terminado em Y, que ele vier antes do Y uma vogal, A, E, I, O, U, não importa, eu vou só acrescentar o S na terceira pessoa. Lembrando, terceira pessoa, he, she e it. E quando tiver com sorry. E quando o verbo terminar em Y, mas antes vier uma consoante, aí eu vou trocar esse Y por I e acrescentar ES.
So far, so good? É tranquilo até aqui? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Vamos tentar fazer então essa aqui, ó, together, essa atividade together, juntos aqui, só para a gente confirmar. Repare, eu tenho aqui uma introdução, tá? Uma self-introduction. A self-introduction do John Page. John Page say, "What's up? I am John Page. I'm 28. I'm from USA. I live in Lake Charles. I love fish and a boat trip on the bayou. I plan to buy a house in the bayou." Vamos pensar aqui, dessa historinha aqui. O que vocês conseguiram, é ótimo, conseguiram entender sobre o John Page aqui? Que informações vocês conseguiram colher dessa apresentação que ele fez? Who is John Page? Quem é o John Page? Students? Eu consegui entender o nome dele, a idade, A o idade, país muito que ele bom. mora, a cidade Onde que ele mora? Ele mora nos Estados Unidos, Aham. ele vive em Lake Charles. Isso, é uma cidade. E eu consegui entender até o Love Fishing, o resto. E alguma coisa Love perto Fish. dele. I plan to... Love Fish, muito bom, que ele gosta de pescar. Esse próximo aqui, ó. And boat, love fish. Eu amo pescaria. And a boat tripping. Que é Comprar uma casa no lago, no pântano? Housing. boat tripping? O que seria o boat? O bayou é um pântano, tá, gente? Bayou é um pântano, é um tipo de pântano muito comum nos Estados Unidos, né? Que eles fazem passeios para ver crocodilos, para pescar, essas coisas. São pântanos, muitas vezes esses pântanos eles têm água, um pouco de água salgada, um pouco de água doce, mas também só de água doce, tá? Muito comum na região sul ali dos Estados Unidos, né? Tipo a Flórida, deixa eu lembrar os estados ali mais ao sul. Na última frase, ele fala que para mim, Nova Jersey, né? Também tem. Mais ao sul tem mais estados. A Flórida tem. O pessoal que gosta muito de pescaria. Louisiana, estava tentando lembrar de Louisiana, né? A Flórida, Georgia, Mississippi, enfim, eles têm muito essa tradição, né? Da pescaria. Isso, Jefferson. A boat trip é a viagem de barco, né? Então, ele ama pescarias e viagem de barco, né? Viajar de barco passear de barco pelo pântano, pelo bayou. E aí ele fala sobre o futuro, né? I plan to buy a house. O que é house? Todo mundo aí já ouviu essa palavra antes, né? Já ouviram antes? House. Isso, casa, very good. Casa. Então, ele fala o quê? I plan to buy a house in the bayou.
que ele quer? O que ele planeja? Comprar uma casa no pântano? Isso, comprar uma casa ali no bairro, né? Comprar uma casa lá naquela região que ele gosta. Então ele vai muito a passeio e tal, então ele planeja, tipo, someday, né? Um dia eu planejo comprar uma casa no bairro. Very good, muito bom, pessoal. Então, aqui ele fez, né, a introduction dele, a self-introduction, falando das coisas aqui, da idade, de onde que ele é, o que ele gosta de fazer e o que ele planeja para o futuro. Olhando para essa imagem aqui do lado do John, vamos pensar nessa pessoinha, nessa mulher aqui. E a partir dessa imagem, vamos tentar criar uma descrição para ela. É isso que vocês vão fazer aqui, tá bom? O que vocês acham que eu poderia falar? Primeiro, de onde vocês acham que ela pode ser? Do estado. Ah, Olhando para essa bandeira. Inglaterra? Já, very good, England, né? Se quiser ser mais preciso ainda, a gente pode falar que ela é da United Kingdom, né? Do Reino Unido. Very good. Ok. So this, quantos anos a gente pode falar que ela tem? O que vocês acham? Uns 25. Oh, ok. How do I say 25 in English? How do I É. say 25 in English? 25. 25, very good. 25. Então, muito bom. And what the what hobbies he what hobby is what hobby she Parece, practice? Vamos parece pensar que aqui em hobbies que ela pratica. é o ciclismo, é ler e viajar, né? Ciclismo, leitura, muito bom. A gente pode colocar isso, né? E aí, de repente, a gente coloca o viajar, ciclismo. E como que é leitura em inglês? Read. Reading, very good. E aí, eu penso que talvez a viagem a gente pode colocar como um dream, né? Ou como um plan, né? Como um planejamento para ela. Por quê? A gente coloca duas coisinhas, né? Vai ficar faltando alguma coisa para a gente botar como planejamento. Então, a gente pode colocar algo como algo que ela queira, que ela planeje para o futuro. Então, como que a gente pode escrever? Começando com o nome. She is. Que nome que a gente pode dar para ela? Students. Adria. Okay. I write Adria, but it's not a British name. Não é um nome muito britânico, né? But eu vou colocar Adria. Oh my God. She is 25. Professora, eu preciso colocar years old? No. But you can. Você não precisa, mas você pode, tá? Não é uma obrigação. Isso aqui, porque se eu estou me apresentando, se eu falar she is 25, I am 37, é meio automático que a pessoa já vai compreender que eu estou falando que eu estou com 37. Ela tem
25. Já meio que vai entender que é sobre idade por causa do contexto da apresentação, certo? Então, she is from. Vou colocar UK. She. Agora, ó, fazer o love. She loves, porque é terceira pessoa. She loves cycling. É isso mesmo que ela gosta? Que vocês colocaram, né? É she loves cycling. Muito bom. Ai, eu me perdi aqui nas minhas abas. Cadê? Fechar um pouco aqui. É ciclismo, leitura e viajar, professora. Tá certo, então. Eu me perdi. Eu preciso, por isso que às vezes eu peço para vocês me responderem, que eu fico perdida aqui, porque eu abro muitas abas, né, que eu tenho que ir anotando a chamada e tal, e aí eu acabo. And, além do ciclismo, cycling, ai, faltou um G aqui. And reading, leitura, né? Yeah. And a gente pode colocar, como eu disse, né? Vamos colocar o planejamento. I não, she. She plans to travel para onde que a gente pode colocar que ela planeja viajar? Brasil. Oh, good. To Brazil. Very good. Então, reparem, ó. She's from, she loves, she plans. Se fosse like, professora, ela gosta. She likes. Se fosse hope, ela espera. She hopes. Então, eu sempre acrescentando ou S ou ES no final para marcar a terceira pessoa do singular. So far, so good. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Foi bem tranquilo, né? Da self-presentation. Muito bom. Isso aqui, gente, é para marcar que eu falei sobre o presente, e aí a gente não tinha visto, né, a respeito da terceira pessoa do singular no presente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre interpersonal relationships, quer dizer, a gente vai continuar falando sobre as relações interpessoais. But now we are listening this conversation. Nós vamos ouvir, quer dizer, conversações, para a gente ver como que eu posso manter ou fazer uma conversa dentro desse conteúdo básico aqui que eu estou trabalhando com vocês, que é a apresentação, que é falar sobre você, falar de onde você é, falar o seu nome, falar o que você gosta, falar de onde você vive, falar o que você planeja, certinho? Então, vamos ouvir essa primeira conversa aqui e depois a gente volta para a segunda. Até então, as nossas aulas, a gente tinha focado apenas em uma pessoa falando, né? A gente não está focando na troca
né, na comunicação. A gente focou somente na apresentação. Agora a gente vai iniciar falando um pouquinho, né, sobre comunicação. Falar e responder, ouvir o outro e dar um feedback, ainda dentro desse contexto. Vocês ouviram? Não. Não? Ah, então eu tenho que compartilhar com vocês. Pessoal, no material de vocês tem todo esse áudio aqui, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar agora. Great. Hi, I am Hiro Zhang. Where Peraí, are vou you? voltar. Hello, I'm Peter Brown. How about you? Hi, I am Hiro Zhang. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work in South Africa. Where are you from? I am American from Colorado. Pleasure to meet you. Mais uma vez. Hello, I'm Peter Brown. How about you? Hi, I am Hiro Zhang. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work in South Africa. Where are you from? I am American from Colorado. Pleasure to meet you. One more time. Hello, I'm Peter Brown. How about you? Hi, I am Hiro Zhang. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work. Where are you from? I am American from Colorado. Pleasure to meet you. What do you understand about this conversation? O que vocês entenderam sobre essa conversação? Pouquinho. A little bit. Que ele é da China, que ele fala muito bem inglês. Morelos, quem mais aí? O que mais vocês entenderam dessa conversa? A outra pessoa é americana, vindo do Colorado. Very good, muito bom. E por que que ele fala bem o inglês? Que o Peter Brown falou para ele que ele fala bem inglês. E por quê? Qual que foi a explicação dele? Repare, one more time. Mais uma vez. Hello, I'm Peter Brown. How about you? Hi, I am Hiro Zhang. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work in South Africa. Where are you from? I am American from Colorado. Pleasure to meet you. E aí, quem conseguiu entender? Trabalhou na África? Isso, ele trabalhou na África do Sul, Work South Africa, né? Lembra que a gente estudou os países? Então, ele falou, I work South Africa, eu trabalho na África do Sul. Então, ele tem, né, facilidade com o inglês, né? Soou, por mais que vocês viram que tem sotaque, porque se trata de um chinês falando inglês, mas ele conseguiu se comunicar bem, né? Então, o accent
Acontece. Lembra que eu falei para vocês, né? Que às vezes, principalmente no Brasil, a gente tem essa cultura de que para falar inglês você tem que ter um sotaque, principalmente americano. Mas ele mostrou aqui o quê? Que ele sabe falar inglês e ele aprendeu inglês vivenciando, trabalhando na África. Então, olhem aqui, agora vamos para a conversa. Alguém se habilita a ser o Peter e alguém se habilita a ser o Mr. Chan? Eu preciso de duas pessoas corajosas. Josiane, very good. Another person, please. Great, excellent. Então, nós vamos pedir para Josiane. Josiane, como você levantou a mão primeiro, you are Peter, tá? Guiomar, you are Jean. Very good. Let's start, girls. Hello, I am. Eu falei errado, professora, desculpa. Vou começar de novo. No, Hello. it's I am Peter Brown. How about you? How about you? Guiomar. Hi, I am Heroes Zeng. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work in Southern Africa. Where are you from? I am American from Colorado. Please. Esse nome aí, professora. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Very good. Excellent. Congrats, girls. Very good. Okay. More two people. Mais duas pessoas para fazer a mesma conversação. Very good. Ixi, peraí, deixa eu ver quem levantou a mão. Very good. Yes, Yasana, it's right? Eu estou pronunciando certo? Sim, Yasana. Very good. Yasana and Ana Paula. Yasana, you are Peter. Ana Paula, you are Zank. That's right. Let's start, girls. Pode começar? Pode ser você primeiro, Yasana, porque você levantou a mão primeiro? Ah, tá. Sorry. Hello, I'm... Calma aí. Take your time. Hello, I am Peter Brown. How about you? No? How about you? How about you? Hi, I'm Hero Zhang. Where are you from? I am from China. Your English is very good. Thank you. I work in South Africa. Where are you from? I am American from Colorado. Pleasure? Isso, professora. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Pay attention here. Where are you from?
Na hora de falar, você pode fazer ele link count, tá? Link, From. link from. Where are you from? Where. Já esqueci de novo. Where are you from? Where. Ah, tá bom. Eu vou treinar aqui. Calma aí. It's right. It's right. Great, excellent. Está muito bem, tá, pessoal? É isso mesmo. Eu só fiz essa questão do where are you from só para ficar marcado por quê? Porque essa é uma das expressões que nós vamos trabalhar hoje. Então, sim. Então, a Maria Fernanda está pedindo aqui para repetir a primeira linha aqui, ó. Na verdade, a pergunta, né? Essas expressões das perguntas é bom, é interessante a gente repetir, porque é o que eu quero dar ênfase agora nessa segunda parte da aula. How about you? How about you? How about you? How about you? Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu vou falar assim, hello, my name is Adria, I'm an English teacher, and how about you? Então, eu vou me apresentar e perguntar, e sobre você? E você? É a mesma coisa que eu falar, and you? Só que é mais comum você ouvir o how about you e sobre você do que o and you. Apesar de que quando a gente aprende, né, lá a gente está nos primórdios da escola, aí a gente está aprendendo ali o básico do inglês e a gente aprende How are you? I am fine, and you? Né? Então a gente ouve muito and you. Não usa, professor? Claro que usa, mas é mais comum você ouvir o How about you? Por isso eu trouxe, porque em uma conversa, se você ouvir o How about you, você vai saber que é o mesmo sentido do e você? E sobre você? Então, eu falei, se eu falar do meu trabalho e falar how about you, eu vou querer saber do seu trabalho. Se eu falar sobre mim, se eu falar quem eu sou e falar how about you, eu vou querer saber quem você é. Então, se eu falar quantos anos eu tenho, I am 37 years old. How about you? Então, eu falei a minha idade e eu quero saber sobre a sua. Então, esse how about you é e você? E sobre você? That's right. Entenderam? Great. Então, eu tenho aqui expressões que mantém, que mostra como manter uma comunicação. Na próxima conversation, nós vamos ter a mesma ideia, só que com uma conversa com mais pessoas. De novo, eu vou interromper o compartilhamento. Vamos ouvir a conversa. Lembrando que vocês têm esse material aqui lá na plataforma, tá bom? É só ouvir. Para vocês ouvirem várias vezes, né, e treinarem o listen. Bora lá. Let's go. What's up? I'm Lucas. What are your name? Hey, my name is Emma. I live in Ireland. Hi, I'm Sofia. I'm from Bogota. And you, Lucas? I'm from Brazil, but I live in Gork. Do you live in Ireland? Great. What do you do in your free time? I like read books, to play soccer and jogging. And you, Sophia? What's your favorite hobby? I love traveling. My dream is to travel around the world. That's great. I plan to visit San Andreas one day. Do you have a dream, Emma? Well, I love dance and music. I hope to go to the Carnival in Brazil. Esse é um pouquinho mais complexo, né? Depois vamos ouvir de novo. What's up? I'm Lucas. What are your name? Hey, my name is Emma. I live in Ireland. Hi, I'm Sofia. I'm from Bogota. And you, Lucas? I'm from Brazil, but I live in Gork.
Do you live in Ireland? Great. What do you do in your free time? I like read books, to play soccer and jogging. And you, Sophia? What's your favorite hobby? I love traveling. My dream is to travel around the world. That's great. I plan to visit San Andreas one day. Do you have a dream, Emma? Well, I love dance and music. I hope to go to the Carnival in Brazil. Just one more. Mais uma, apenas mais umas. E aí a gente vai tentar tirar algumas informações aqui dessa conversation. What's up? I'm Lucas. What are your name? Hey, my name is Emma. I live in Ireland. Hi. I'm Sofia. I'm from Bogota. And you, Lucas? I'm from Brazil, but I live in Gork. Do you live in Ireland? Great. What do you do in your free time? I like read books, to play soccer and jogging. And you, Sophia? What's your favorite hobby? I love traveling. My dream is to travel around the world. That's great. I plan to visit San Andreas one day. Do you have a dream, Emma? Well, I love dance and music. I hope to go to the Carnival in Brazil. Great, students. How about this conversation? E aí, sobre essa conversa, o que vocês conseguiram pegar um pouquinho? Pelo menos o nome dos personagens. What's their Vontade name? de vir para o Brasil dançar carnaval. O quê? A Emma tem vontade de vir para o Brasil dançar carnaval. Ah, very good, excellent. Aí Ok, é jogador de o futebol. André falou aqui que o Lucas gosta de futebol, ele é do Brasil. Que é a Emma, né? Que é a que gosta de viajar, muito bom, ela quer vir no Brasil. Ah, sim, a Sofia, né? Ela quer conhecer o mundo, né? É o sonho dela, né? Conhecer o mundo. Muito bom. E vocês conseguiram pegar de onde que eles são? Quer dizer, o Lucas, já colocaram aqui que o Lucas é do Brasil. E aí, quem mais? Sofia de Bogotá, very good. Então, nós temos Bogotá. Vocês sabem onde fica Bogotá? Colômbia? Colômbia, very good, excellent. E a Emma? Irlanda? Irlanda, Ireland. Da Irlanda, Ireland, né? Inclusive, a gente percebe que o Lucas está na Irlanda, porque ele fala que ele está em Cork, aí ela diz, né, que não, ela reconhece a cidade e coloca, né, você está na Irlanda. Great, legal, né? Que legal, que interessante. Agora eu vou compartilhar a conversation mesmo, para a gente acompanhar ela na escrita. E, mais uma vez, eu gostaria de ter 3 corajosos aqui. Se possível, outros, né, que não fossem as mesmas meninas que participaram da primeira conversation, para fazer a leitura. Alguém para ser o Lucas, alguém para ser a Emma, alguém para ser a Sofia. Please. Eu vou falar o nome aqui, então. Eu vou criar corajosos agora. Liene. A Liene sorriu. Liene. Vou ver aqui. Carlos. E
Kathleen, could you open your microphone? Vocês podem abrir o microfone e fazer essa leitura? Yes, teacher. Ah, é apenas a conta? Quem é então que está na conta do Carlos, please? Ah, sorry, Ivone. Então, você pode, Ivone? Agora que eu me lembrei que tem a questão do fone. I remember. A Ivone vai ser a outra pessoa, então. Kathleen, você pode? Sim. Yes. Então, vamos lá. Liane, are you Lucas? Yeah. Ivone, are you Emma? E Kathleen, are you Sofia? Very good. Muito bem. Vamos lá. What's up? I am Lucas. What your name? Emma. Hey, my name is Emma. I like in Ireland. Oh, I live in yeah. Ireland. Hi, I'm Sophie. I'm from Bogotá. What you, Lucas? Andy, I am from Andy. Brazil. I am from Brazil, but I live in Gork. Do you live in Ireland? Great. What do you do in your farm time? Não sei a pronúncia direita, professor. Oh, what do you do in your free time? What do you do? What do you do in your free time? What do you do? O que mais, professor? In your free time. O free time estava ok. Ah, in your free time. Isso, free time estava ok. I like to read books, to play soccer and jogging. Ivone? And you, Sophia? Wait, you favorite hobby? I love traveling. My dreams to travel around 10 world. That's great. I plan to visit St. Andrews on day. Do you have a dream, Emma? I love this. I love dance and music. I am hoping to go to trail carnaval in Brazil. Aí em Brasil. I hope to go. Carnaval em Brasil é isso mesmo, Carnaval em Brasil. Very good. Excellent, girls. Esse é um pouquinho mais extenso, né? E nós temos, vocês repararam que nós temos mais perguntas, mais questões, né? Mais perguntas buscando tirar informação da pessoa com quem estão conversando. Vamos tentar fazer mais uma leitura aqui.
Parabéns para as garotas. Mais uma leitura. Quem se habilita? 3 pessoas que faltaram aqui, que não leram. André? Can you read? Janaína? Can you read? Jefferson, can you read? Vocês podem ler, fazer essa leitura? Oh, God. O Jefferson, ok. Eu estou sem óculos, Janaína. não consigo ver. Oh, my God. Deixa eu olhar aqui, vamos ver se todos foram. Ah, tem aqui em cima. Araci, can you read? Você pode ler? Professora, eu não consigo. Why not? Por Eu quê, não, pessoal? eu não sei ler em inglês ainda não, prof. Não, vamos tentar juntos. Então Eu vamos lá. vou. Tá, eu vou te ajudando, vou dando help. Qualquer coisa eu posso ler antes e você faz a leitura posterior. Você me escuta e lê depois, mas tem que tentar, tá, pessoal? Mas a Maria Fernanda, você não fez, né? Ou fez a leitura? Então vai ser a Maria Fernanda, o Jefferson e a Araci, ok? Vamos começar. O Jefferson falou um ok primeiro. É isso, né? Todos nós aqui estamos aprendendo. O Jefferson falou um ok primeiro. Então vai ser o Jefferson, vai ser o Lucas, a Araci, o Araci pode ser a Emma e a Maria Fernanda vai ser a Sofia, right? Então vamos lá. Começou. Pode começar. What's up? I'm Lucas. What is your name? Tenta, Araci, e aí se você não conseguir, eu faço para você. Eu te ajudo, tá bom? I am, é isso? Isso. Não, é o Emma. O Emma. Hey! Hey, new, My nine. name My name is Luis. Emma. Yes! Eu acertei uma. Faz assim, você vai. Se tiver errado, eu te corrijo. Se eu Tá. não tô te parando e te corrigindo, é porque tá indo. Então, my name is Emma. Live in name. É isso? Ireland. Ireland. Yes. Yes, Ireland. Hi, I am Sophia. I am from Bogota. And you, Lucas? I'm from Brazil, but I live in Gork. Door, live, and Ireland. Ireland. Glens. É isso? Great. Glens. Yes. Oh. What do you do in your free time? Do. Repeat. What do you do in your free time? Yes. Free time. Yes, very good. I like to read books, to play soccer, and jogging. Yes, great. I'm your
York, Sofia, night. Ó, what's your favorite hobby? What is the same of Hobbit? Part-time. Yes, agora é a Sofia. I love driving. My dream is to travel. Prof, qual é essa daí que eu não sei? Ó, around the world. Around the world. Yes. That's great. I plan to visit San Andreas one day. Do you have a dream, Emma? You? Ó, esse é tipo pensando, Love. I love. I love. Dance. Dance. Art. Music. Your. Music. Ó, I hope. To go to carnaval. Olha, eu acertei o carnaval. Carnaval em Brasil. Carnaval. Ó, I hope to go to the carnaval in Brazil. Isso aí é, né? Ó, reparem, pessoal, aqui, tanto nessa... first, congrats, tá? Parabéns, pessoal, muito bom. Eu gosto assim. Gente, se vocês ficarem pensando, eu não sei, eu não vou ler, eu não vou falar, nunca vai aprender, tá, gente? A gente precisa errar, precisa corrigir o erro, precisa falar, aprender falar inglês, a gente aprende falando. Então, nessas duas conversations aqui, vocês viram que eu tenho, tanto na primeira quanto na segunda, perguntas para manter a conversa. E nenhuma delas eu trouxe informações novas. Tudo foi sobre coisas que nós já estudamos. Quando eu digo assim, how about you? E o cara diz, hi, I'm Hiro Zeng, ele está se apresentando. Assim como my name is Emma, também é uma forma de se apresentar, right? Quando o Peter diz, where are you from? I'm from China. I'm from Bogotá. Então, tudo são expressões que nós já trabalhamos. Só que agora eu estou trabalhando com elas o quê? Através de interação, perguntas e respostas. Né? Então, eu tenho aqui, ó. Hello, I'm Peter Brown. How about you? Hi, I'm Zero Zhang. Where are you from? Olha a outra pergunta, ó. Where are you from? I'm from China. Your English is very good. Thank you. I work in South Africa. Where are you from? Where are you from? I'm American, from Colorado. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Nice to meet you. É tudo prazer em te conhecer. Que bom te conhecer. É tudo uma forma de eu finalizar ou de eu encerrar uma apresentação, né? Nessa outra conversa que eu tenho, ó. What are your name? Qual é o seu nome? What's your name? What are your name? Qual é o seu nome? A Emma falou, sorry, students, não tem um E aqui digitado, sorry, tá? Foi um erro aqui no material, provavelmente na hora de transferir o meu material para esse material digital, aí ficou faltando. Aí a Sofia responde, né? I'm Sophia, I'm from Bogota. And you?
Lembrem-se, and you é a mesma coisa do how about you? Se eu estou falando de onde que eu sou e eu falo and you, Lucas, o Lucas vai dizer de onde que ele é. Então, I'm from Brazil, but I live in Cork. Do you live in Ireland? Você mora, né, na Irlanda? Great. What do you do in your free time? What do you do? O que você faz? What do you do in your free time? Se eu perguntar what do you do in your free time, você vai dizer o seu hobby, o que você faz no seu tempo livre, né? Your pastime, seu passatempo. I like to read books, to play soccer and jogging. And you, Sophia? What's your favorite hobby? Outra forma de perguntar sobre passatempo. Eu posso falar, what do you do in your free time? Ou eu posso falar, what's your favorite hobby? Aí ela diz, né? I love traveling. My dream is travel around the world, né? Vou viajar around the world, em volta do mundo. That's great. I plan. Olha o que o Lucas planeja. I plan to visit San Andreas one day. Vocês sabem onde fica San Andreas? Nos Estados Unidos? Não. De onde que a Sofia é? Colômbia. Uhum. San Andreas é uma ilha da Colômbia, uma ilha banhada pelo Mar do Caribe, né? Então é um lugar muito paradisíaco, com um mar muito bonito. Então ele planeja visitar. I plan to visit San Andreas, conhecer San Andreas, né? Se for em espanhol, one day, um dia, algum dia ele planeja. Aí ele pergunta, do you have a dream, Anna? Do you have a dream? Você tem um sonho? Aí ela falou, I love dance and music. Eu amo dançar e amo música. Hope to go to the carnival in Brazil. Então, ele planeja visitar San Andreas. I hope, ela espera. I hope to go, eu espero ir para o carnaval no Brasil. Então, são planos, planejar aquilo que eu quero fazer someday, algum dia. That's right. Entenderam aqui? Vocês conseguiram entender? Muito bom. Então, vocês repararam que para eu manter uma comunicação com mais pessoas, né? Para eu trocar ideias, para eu fazer amigos, para eu trabalhar junto, para eu entender como são as outras pessoas, normalmente eu preciso me comunicar, né? Preciso trocar essas experiências. E para isso, muitas vezes, eu vou utilizar o que em inglês a gente chama de double-edged questions. São as palavras que a gente usa para fazer perguntas. Por que a gente fala double-edged questions? Porque a maioria dessas palavras ou começam com H ou começa com W. Na verdade, a maioria começa com W, né? E o how é uma exceção ali que começa com H. Por isso, double-edged, que é em inglês, né? WH, question. Double-edged question, então, são as questões que, as palavras que eu uso nas perguntas em língua inglesa. Daí, essas palavras são essas aqui, tá? Que a gente viu na nossa conversação. What, que significa o que ou quais. Por exemplo, what's your name? What do you do? Where, que significa onde. Where are you from? Where do you live? O que significa? Where are you from? Where do you live?
De onde você é? De onde você é e where do you live? De onde você mora? Onde você mora. Isso, very good. Aí eu tenho how, que geralmente ele vem com a tradução de como, né? Significa como. How are you? Mas ele também, quando associado a outra palavra, como por exemplo old, ele pode ser quantos, né? How old are you? Quão velho ou quantos anos você tem? Esse old é de idade, de velho, né? De quão velho você é, quão velho você está. Seria a nossa tradução de quantos anos você tem. Então, o how are you? Que essa é bem conhecida nós, de como você está. E how old are you? Quantos anos você tem? Eu tenho o why, que também é uma double-weight question, que significa porquê. É o nosso porquê de pergunta, né? O nosso porquê separado. Why do you like soccer? Por que você gosta de futebol? Eu tenho who, que significa quem. Who are you? Quem é você? Who is Peter Brown? Quem é o Peter Brown? E eu tenho when, que significa quando. When is your birthday? Quando é seu aniversário? When does you wake up? Quando você acorda? Então, essas daqui são as double-weight questions. São as palavras que iniciam com W ou com H, que são usadas para fazer perguntas, tá? São as question words, né? As palavras das perguntas, que nós utilizamos muito nas perguntas para manter conversação. Para a nossa próxima aula, da quinta-feira, Tuesday, we are talk more double-weight question. Nós vamos falar mais sobre as double-weight questions, buscando fazer conversações, criar conversações com essas frases, tá bom? Então, é isso que a gente já viu aqui hoje nessa aula, a gente vai aprofundar tentando criar conversações entre nós aqui, né? Tentando simular pequenas conversações, certinho? So far, so good? Okay, students, any question? Não? Só uma pergunta, vocês estão entrando lá e tendo contato com o material? Porque esse material aqui é muito interessante, tá? Porque você vai treinando, ele também você consegue escrever, digitar, enviar as respostas. Certinho? Pode falar, Janaína. O meu material interativo, eu já cliquei 2 vezes para tentar usar ele dá página inválida. Já no outro curso que eu faço dá tudo certo, nele não. Aí eu ia até questionar se tinha algum tempo de abrir. Então, eu não sei. No meu, às vezes eu aperto, eu clico, deixa eu sair aqui. E às vezes ele demora um pouquinho, mas abre. Nunca tive nenhum problema. Vocês ainda estão vendo a minha página? Então, às vezes, ele demora um pouquinho. Tipo, ele fica aqui. Aí ele entra. Eu até coloquei aqui o Kézia, porque quando eu fiz o primeiro teste, eu testei com outro nome, e aí eu não queria confundir. Mas você reparou que ele demora um pouquinho, né? Mas nada demais. Ele tá demorando muito, do tipo, não tá conseguindo abrir? Não abre. Aí eu clico lá no HTTP para ver se vai, também não vai. Não, então, tecnicamente não tem que clicar lá, né? Só de esperar ele deveria abrir.
Não sei o que que é, qualquer coisa, faz o seguinte, eu vou fazer. Mais alguém tá com esse problema? Mais alguém, gente, tá com esse problema? O meu eu Não, só mas tá consigo acessar se eu entrar pelo e-mail, pelo link que tem no e-mail. Se eu pegar o link fora e tentar entrar, eu não consigo. Hum. O Jefferson tá falando que tem que esperar. O dele também demorava, mas ele começou a esperar e abriu. Faz assim, Janaína, você continua, tenta fazer de novo dessa forma, esperando um pouquinho para ver se ele abre, e aí talvez ele demore um pouquinho mais para carregar, pela questão de ter áudio juntos, não sei, mas de qualquer forma eu vou fazer o repasse, porque esse material interativo é o pessoal da secretaria que faz, né? Então eu vou fazer o repasse para o pessoal da coordenação e ver se tem algum problema, né? Mas tenta fazer isso. Pode falar. Você levantou a mão? Nenhuma dúvida? Não quer acrescentar nada, Janaína? Não, é porque eu acessei só pelo celular. Eu vou ver se eu consigo. Meu notebook tá meio capenga. Vou ver se eu consigo ligar ele. Ver se eu consigo acessar pelo notebook. Pode ficar à vontade, mas eu falo assim, né? É interessante ela baixar porque tem a questão dos áudios, né? Que aí pode ficar à vontade, Josiane, pode enviar. Mas tem a parte do áudio que ela perde muito, né? Que tem essa questão de pessoas, né? De vários acentos ali, vários acentos aí, vários vários sotaques, né? Então, para ela conseguir acompanhar essa parte de ouvir, né? Tanto nativo quanto pessoas de outras línguas falando inglês, então é interessante ela ter um contato com o material. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer esse repasse, tá bom? Finalizamos sim. Então, so finished for today. Good night, pessoal. Good night. Have a nice night. See you Tuesdays. See you. Bye bye. Bye. Bye, bye. Bye, Josiane. Bye.